Rádio Criolina Podcast. Neste programa, falamos sobre transformação social no hip-hop nas batalhas de rima, com Japão, Rivas, Nenzin. Galera, vamos nessa. Vamos. Então, para vocês três aí, ó, antes do hip-hop, quem você era e depois dele? Arrochou em Japão, dá ideia, moleque. Vamos começar pelos... Vai aqui, dá ideia, Japão, vai lá. Vamos começar pelos mais velhos? O Gog chega que horas? Então, na verdade, eu fui vendedor de chocolate, né? Durante 8 anos na rodoviária do Plano Piloto. Foi onde eu comecei a entender o que era a rua. Fui vendedor de chocolate, pô, depois... Meu irmão, fiz uma porrada de coisa, até virar office boy. Fui office boy, trabalhei na 504 Norte, onde eu sempre encontrava Rivas. Essa época boa. E, pô, de office boy estendeu, né? Essa parada, assim, conheci Rei jogando videogame no setor comercial sul, Barão versus Alverbo, GOG, trabalhava no setor bancário sul. E foi esse tipo de trabalho que me levou a estar aqui hoje, nesse momento. E você, Rios? Pegou a mãe e você, Rios. Tá certo. Cara, eu assim, como eu conheci essa história do hip hop, assim, entre aspas, em 82, né? Quando eu ouvi uma música, Sim. África Bambata, Planet Rock, daquele jeito, aquilo ali pra mim começou a trazer a mudança pra mim. Uhum. Não 100%, mas ele trouxe... Aí eu falo assim, antes de 82... A minha vida era mais aquela bem analógica, no sentido de, porque meu pai, ele tocava sanfona, então tinha dupla sertaneja, a gente era muito desse mundo, ouvia muito funk, muito soul da época, tudo aquilo lá, né? Então, assim, fazia coral, era sempre tudo muito voltado para música. Minha família sempre teve um esquema da música muito forte, principalmente do lado do meu pai, né? Então... Meu tio tocava baixo, aquela coisa toda, então a gente sempre foi muito naquilo ali, né? Depois de 82, quando eu conheço aquele som, aí a vida começa a ter uma transformação. Isso foi... Eu te falo que aí foi antes do hip-hop. Não que em 82 eu falava, esse aqui é o hip-hop, eu não tinha essa consciência. Mas hoje, eu entendendo aquilo ali, eu vejo assim, caramba, antes de 82 foi uma coisa, 82 foi o marco para mim, e aí começa essa vida de entender um pouco mais dessa cultura urbana, né? O quanto fez parte da sua vida, com né? Certeza. Eu lembro também, em 1982, tinha um programa que passava em Brasília, que era o FMTV, que era apresentado pelo João Kleber. Esse João Kleber aí, ele apresentava um programa junto com o Marcão, que era um programa que passava videoclipe. Eu lembro, em 1982, eu vi no Black Machine, Street Dance. Foi essa música aí que me levou pro breakdance. É isso. Eu sou mais novo, né? Sou mais novo. 82, acho que nem minha mãe tinha nascido ainda. Os caras já... Ei, Japão, essa aí foi brava pra tu, hein? Só porque eu estudei com a mãe dele. Ele estudou com minha mãe, Japão. Mas eu também estive envolvido com música desde muito novo, né? Eu comecei a cantar, eu tinha 4 anos de idade. Na minha família, a gente tinha um grupo de funk, que o nome era Bonde dos Fofuchos. Meu Deus! Aí, velho, a gente sempre cantava em vários rolês que tinha lá na Quebrada, que o Japão morava lá perto da casa da minha mãe também. Ele morava na 26, eu morava ali na 24. E tinha um lugar onde vendia roupa que era o Quilão, o nome, Quilão. Sim. Aí sempre rolava muito rolê, tipo, de política na época, showmício, essas paradas. Aí meu primo, em 98 ali, meu primo já começou a fazer direto. Aí eu lembro que em 99 teve o aniversário lá do Quilão, que era próximo ao Dia das Crianças. Aí foi meu primeiro show, a gente cantou lá num trio elétrico. Aí eu fiquei cantando funk até 2003. Aí depois disso eu fui voltar já a cantar, foi em 2010. Que foi quando surgiu o rolê das batalhas de rima. 2008 eu já assistia muito. Aí em 2010 eu tentei fazer uma rima e descobri que eu sabia fazer a parada. Aí comecei a frequentar as batalhas de rima e tamo aí até hoje, 16 anos depois. Trabalhando com isso. Trabalhando só com isso. Ou seja, já está coroa também. Já é outro nível de coroa. O mais velho dos novinhos é eu, pô. O mais velho dos novinhos. O mais velho dos novinhos. Foi boa. Muita história. E aí, esse tempo todo, vivendo a cultura hip-hop de dentro, vocês sentiram assim, o poder total de transformação que essa cultura tem, ainda mais na Quebrada. Hoje,
isso ainda é tão transformador quanto vocês viam aí ao longo dessa jornada de vocês? Ou vocês acham que virou entretenimento, que a coisa ficou um pouco banalizada? Como é que vocês veem essa mudança? Assim, eu vou na minha aqui. Tipo assim, pra mim, ele vai ser transformador sempre. Toda vez que alguém tiver um contato direto com a cultura hip-hop, ele vai ser transformado. Isso, pra mim, ele não perde, porque pra mim o hip-hop, a base dele é muito forte, tá ligado? Essa base dele de transformação, realmente, de onde ele nasceu, aonde ele já caminhou e tudo mais, essa globalização, todo esse processo, a base do hip-hop, pra mim, é muito forte. Por mais que as coisas possam vir a mudar, porque existe essa transformação, existe o entendimento. Hoje a galera faz isso, faz aquilo, fica deixando de ouvir algumas coisas e tal. Isso vai acontecer? Vai, naturalmente. Eu acho que em qualquer estilo musical. Sim. Mas só que a gente está falando não só de um estilo musical. A gente está falando de uma cultura. Eu sou muito pirado no esquema quando o hip-hop ele era chamado movimento hip-hop. No início era o movimento hip-hop. Movimento é essa coisa que não para. E o hip-hop, pra mim, é isso. Ele não para. Então, o movimento hip-hop, aí a coisa foi avançando, a cultura hip-hop, tá ligado? Por esse avanço normal e natural. Mas, pra mim, o poder de transformação dele, pra mim, ele vai continuar sempre o mesmo. Quando alguém se deparar com o hip-hop, não vai ter como. Se ele se deparar com algum elemento do hip-hop, ele já vai ser aquela coisa muito top, porque isso tem poder de transformação. Mas, pra mim, se ele se deparar com o hip-hop, aí... Eu vejo eu concordo com tudo que o Rivas falou, mas eu vejo de uma transformação que veio através do tempo. Porque é o seguinte, olha bem, na hora que eu comecei a minha fala aqui, eu falei que eu encontrei o Rivas. Então, assim, existia uma parada na época analógica que o Rivas era o Rivas. E através do hip-hop, ele ficou sendo o Rivas para todo mundo. Porque se tinha algo fixo, que se falava, esse é o Rivas. Quando vê a digitalização, hoje, só pra você ter ideia, tem artistas do rap e do hip-hop que você nunca ouviu falar. Uhum. Entendeu? O cara fala, não, tá na mídia, tá no mainstream e tal, mas você não consegue saber quem é um artista. Então, assim, nós somos de uma geração que, quando você falava ex-Câmbio Negro, quando você falava DJ Jamaica, você sabia quem era. E foi se acompanhando a evolução desses caras. A gente foi criando uma notoriedade dentro da nossa comunidade e começando a ser visto dentro da comunidade como algo importante. Porque isso, lógico, o hip-hop sempre será transformador, sim. Só que ele, sem os seus agentes, ele não transforma nada, ele precisa de seus agentes. Então, os meus agentes, sem modéstia alguma, mas eu tive os melhores. Porque eu sou de uma geração de Jamaica, de X, de Rivas, de DJ Rafa, DJ Leandronic, Marcão baseado nas ruas. Então, esses caras até hoje estão aí, irmão. Então, eu acho que com essa globalização, com essa digitalização, a gente acabou perdendo a identificação de alguns elementos que fazem a cultura hip-hop pulsar, entendeu? Mas, assim, lógico, o que o Rivas falou, é uma aula. É que nem ele falou, o hip-hop, ele até parado, ele ensina. Então, é isso. No meu caso, acho que é isso. Eu cheguei já na era digital da parada, né? Então, eu cheguei no momento que estava transicionando das mixtapes de mão em mão para a digitalização da parada nas músicas no Spotify, os vídeos das batalhas de rima na internet. Só que eu sempre fui muito curioso. Então, é isso. Eu falo que eu sou o mais velho dos novinhos, porque é isso. Na época que eu cheguei, estava transicionando a primeira geração de MCs de batalha do DF para a segunda. Então tinha ali, tipo assim, Marcão Aborígene, aí tinha o DJ Liz, aí tinha a Nini Ribeiro, a Flora Matos, o Afro Rag e tal. Essa era a primeira geração que estava transicionando para a segunda, só que eu já queria saber quem era essa primeira e queria saber quem inspirava essas pessoas a fazer o que eles faziam. Aí, tipo, sempre eram as mesmas referências. O Rivas, eu já conheci o Rivas muito pelo rolê do grafite também, que... é absurdo, né? Se você vai olhar um muro na Ceilândia, a cada 3 tem o nome dele lá. Isso é uma parada muito... Quando não é ele, é o Elon. Quando não é ele, é o Elon. Em todas as paredes da Ceilândia tem eles. E eu fui descobrindo que tudo isso era hip-hop. Então eu fui ouvindo, tipo assim, eu lembro que eu comprei uma blusa do Viela 17 em 2013. Aí o Japão foi lá em casa entregar. Aí eu falei, mano, que loucura. Que eu comprei um DVD em 2002, um DVD de rap...
E era uma música dele, aí agora o cara tá aqui na minha casa me entregando. Eu falei, mano, que bagulho foda. A gente tem que trabalhar, né, filho? E eu fui entendendo essa parada, e eu fui vendo o quão transformador o hip hop ele era. E os dois aqui são referências por termos projetos muito parecidos até hoje. Sim. Porque eu lembro do Japão, tipo ali, 2005. Era um rolê que ele fazia de projetos em escolas, com o Grupo Atitude. O Rivas já fazia vários projetos também nessa mesma época. E eu comecei a fazer isso também em 2012. Aí eu lembro que em 2013, num projeto de escola, assim, era na Semana da Consciência Negra, que é a época que todas as escolas viram hip hop. O hip hop vira em todas as escolas. E meu professor, ele pediu para eu fazer um projeto de rima para a gente passar com todos os alunos, porque a escola não tinha recurso para convidar outros projetos de fora. E acabou que me convidaram para fazer esse rolê dentro da escola. Aí eu fiz um workshop de rima para ensinar a molecada a rimar, que isso foi da hora que potencializou muito além da rima, que ajudou a gente nas redações das escolas, nos trabalhos, trabalha muito a dicção, a oratória. Então tudo isso ajuda num contexto bem maior. Só que numa abordagem muito hip-hop. Isso foi em 2013. E hoje a gente está em 2026. O projeto hoje, ele já passou por ensinou mais de 20 mil pessoas a trabalhar com rima. Então isso é uma parada que é muito foda. O nome do projeto? A Arte de Rimar. Isso. Hoje a gente faz ele em colaboração com vários projetos junto com o Japão também. Inclusive, no ano passado, a gente gravou um projeto lá no Sesc com os alunos da escola. A gente chegou, teve o primeiro encontro para se conhecer. No segundo foi uma oficina de rima. No terceiro a gente gravou uma música. No quarto a gente gravou um clipe. E no quinto encontro era um show das crianças assistindo o próprio clipe com a família lá. Isso é uma parada muito foda. E desde 2013 também eu faço esse rolê dentro do socioeducativo, que é ensinando para os menores que estão cumprindo medida do socioeducativo também. Inclusive, o Nenzinho fez agora com idosos. Cara, muito com legal. Japão. Que legal. O nome é Rima em Todo Canto. Pode a ser. gente lançou um livro agora em abril, que a gente passou por 7 instituições. Entre elas, o Lar dos Velhinhos, Bezerra de Menezes, que fica lá em Sobradinho. A gente fez também o Hospital da Criança. Fizemos para o pessoal do MTST, passamos pelo socioeducativo, algumas escolas públicas, muito no intuito de levar a rima para lugares onde ela normalmente não atua. Mas é isso que a gente leva num contexto de entender que o hip-hop é muito isso, é esse poder de transformação que responde o que é a pergunta. Porque eu fui um jovem que foi atendido por essa parada, que quando o hip-hop chegou para mim, eu não entendi o que era aquilo. E eu lembro que eu via como as pessoas que fazem rap e curtem hip-hop se vestiam, e eu falava, caralho, eu quero andar desse jeito. Só que, eu lembro que minha mãe não tinha dinheiro pra me dar um tênis. Sim. Eu lembro que uma vez eu fui na feira da Ceilândia com minha mãe, eu sempre fico zoando ela até hoje. Porque geral tinha o B-Boy, né, o Superstar. Aí chegamos lá pra comprar, era papo de... Na época eram uns R$250, hoje é mais caro. Mas R$250 na época era muito dinheiro. Aí eu falei, mãe, eu quero esse tênis aqui, porque, os caras lá que cantam rap lá, das batalhas lá, todo mundo tem um desse aqui. Aí minha mãe, não, amor, não dou conta de comprar, não. Mas esse aqui que é parecido, eu consigo. Aí eu lembro que ela comprou um tênis pra mim, que era 4 listras, Aí eu cheguei na escola... Era mais do que o Adidas. Aí eu cheguei na escola, mano, aí os moleques estavam falando bem assim. Os moleques, caralho, mano, tá sobrando tinta, hein? Tentaram uma live, eu falei, Mas isso foi começando a me entender também o meu lugar dentro da sociedade, que, que por mais que a gente é de um movimento hoje, a gente entende que a nossa quebrada, ela quer atuar da mesma maneira. Quer vestir as mesmas roupas, quer ter acesso às coisas mais da hora também. Então, por isso que a gente trabalha muito no rolê de descentralização da cultura, levando vários projetos. Tanto com as oficinas que o Rivas faz. A gente atua em vários projetos juntos com o Rivas também, com oficinas de grafite, o show dele com o filho dele também. Então, sempre eu tô com o Japão nesse movimento. E é massa que hoje as crianças se identificam com o que a gente faz da mesma forma que eu, quando era criança, me identificava com o que eles faziam. Então, isso é uma parada que o hip-hop é isso. É a semente que vai geracional na parada. O Rivas falou isso, né? É o movimento. Ele vai movimentando ali, pulsando. E tem uma parada, velho, que eu sempre quis perguntar, assim, inclusive até pro Rivas, assim. É meio difícil. Eu tenho certeza que é meio difícil você responder, mas
de todos esses anos, assim, mais de 40 anos, tem alguma parada que você fala assim, velho, isso vai ficar marcado pra mim pro resto da vida? Alguma frase, algum show, algum muro, não sei, alguma coisa assim que você fala, cara, esse foi um momento... Realmente, ele é difícil. Ainda bem que não foi pra mim essa. Vai chegar aí. Eu falo assim porque eu fui um cara que sempre eu atuei. Eu acho assim, a galera, quanto mais antiga, atuava no máximo de elemento possível, né? Exatamente. E a galera das antigas vai ver que os caras cantavam rap, dançava break, grafitava, tá ligado? Sempre o mais difícil foi ser DJ por causa do equipamento, aquela coisa toda. Sim. Sempre teve a sua dificuldade. Beleza, mas a gente continua trabalhando. Então, assim, quando eu vejo os 4 elementos, tá ligado? E eu começo a analisar, agora fazer uma análise dentro do que você me perguntou aqui. Qual seria o momento marcante? Sim. Eu fico pensando dentro desses quatro segmentos. Eu não penso É um só... pra cada. Ontem mesmo eu vou dar uma ideia, por exemplo. Não que seja marcante, mas eu entendo isso como algo muito, para mim, muito valoroso, por exemplo. Sim. Independente do tempo, Sim. na época quando a gente gravou aquele álbum do Cabala, Valorizando a Nossa Arte, ele tem algo muito especial para mim. Porque a gente tava com o esquema do Alibi, já tava daquele jeito, rodando, pipocando o Alibi, Sim. o primeiro Alibi, o segundo Alibi e tal. E aí pintou a oportunidade de fazer um álbum solo. Quando o Jamaica fez o Utopia, que foi o clássico do Negão. Utópico. Exatamente. O tópico Foi total. E eu criei e eu fiz o Valorizando a Nossa Arte. Sim. Eu fui para um álbum muito cultural, onde eu ia ter breaking, onde ia ter o rap, ia ter o grafite, ia ter DJ. Eu quis trabalhar assim nessa pegada. Eu falei, cara, a gente tem a oportunidade de fazer... Claro, vou gravar outro álbum de rap aqui, daquele modelo, mas aquele esquema de trabalhar com reforços, com um grupo de breaking, fazendo refrão, os caras cantando, os caras que dançavam, as big girls, os b-boys cantando, fazendo refrão, e a gente poder fazer turnê, rodar o Brasil com aquele trabalho, para mim, foi marcante, porque eu marco ele assim como uma parada muito, muito divisor de água, porque eu consegui trabalhar bem a essência do que eu curto muito. É que essa história do hip hop. Você vinha de uma parada álibi ali, Sim, álibi, sim. você mudou totalmente. Foi. E eu acho que até o Vila Box agradece até hoje. Vila Vamos Box, começar a nossa roda de break. Isso mesmo. Que você reacendeu nesse álbum, assim, e cara, foi espetacular isso. mesmo. E aí a gente tem, assim, uma galera no Brasil todo que comenta sobre esse álbum, pelo tempo que viveu, que treinou com esse álbum, que... Cara, tu fez uma parada que ninguém fazia, porque... Atemporal. E aí foi isso. Então, assim, pra mim ele é marcante por ter trampado o hip hop naquele momento ali, velho. Eu acho que foi espetacular, até porque, como o Rivas acabou de frisar, não tinha. Não tinha. Então, assim, ou você ouvia África Bambata, ou qualquer coisa gringa, mas você não tinha um disco nacional, de rap nacional, exaltando as 4 culturas e fazendo assim, quero dançar break. Você não precisa ir lá no vinil gringo, você tinha ali nacional. Então, olha o que foi isso aí pra época. E assim, quando o Rivas despertou para fazer esse álbum, já tinha uma carreira consolidada. Sim. Então, já conseguiu chamar também a atenção da galera pro álbum, né? Ele fez assim, vou parar essa consolidação. Eu sempre te admiro. Eu admiro você, eu acho sua história espetacular. E eu acho que é muito surreal na hora que você tá aqui... não tem como subir mais. Você chegou num momento assim, você fala, velho... Ele não baixou, ele subiu um nível a mais, que a gente pensava que era intransponível, porque eu acho que até hoje não se tem um álbum nacional. Não tem. Porque pro break tem que ser um BPM mais alto pra dançar também, sim, né? Não sim, BPM mais alto. Não é só isso não, a rima também, tudo isso. Tem que cativar. E é o que eu falei assim, poder juntar a galera que dançava. Tipo assim, nós somos a crew aqui, todo mundo dança. Sim. Ninguém canta, a galera não queria cantar, era da dança. Mas a gente falou, bora trabalhar então? Quem vai fazer o refrão? A galera, todo mundo. Então todo mundo poder estar em um álbum aqui gravando. Caraca! Mas você fez isso também nos anos 80 com Best Boys? Best Boys. Fez também. Best Boys era uma outra sacada, que era um lance do rap. Era o início pra gente do rap, né? Pra gente.
Isso ali era o início, né? Que era eu, Calaco e o Isso, Jamaica, né? exatamente. Era o BSB Boys, que era... O B era o BSB de Brasília, né? Aham, sim. E o B-Boys era B, ou então a galera falava BSB Boys. Aham, B-Boys. Que tinha essa ligação também. Foi né? que ano esse álbum aí? O álbum, ele foi de 99. Esse Que Cabala maneiro. Valorizando a Nossa Arte, que era onde eu ainda usava o Cabala e tal. É. Então, no tempo do Álibi, o Cabala e tudo E aí isso a antes. turnê também nessa mesma época. Cara, a gente fez um rolê muito massa. Então, os rolês lá em São... Com o KLJ, trabalhando na MTV, ligando pra gente, pra poder ir lá, falar sobre o álbum. Então, assim, foi um rolê muito massa, velho. Isso é genial. Isso chegou a te afetar em algum... Te Esse- chamou a atenção isso? Porque ele dançou break? Não dancei. Eu era apaixonado, mas zero talento. É, Zero talento pro break. mas curti. Deus, você tá doido. Rolava os bailes lá do... Tu deve lembrar, os bailes do Deda, pô. Sim, Que tinha lá na 24/26. Sempre botava uns paredão lá. Do próprio Marquinhos também, que o Marquinhos também mora lá na minha quebrada, lá na 24, né? Marquinhos da Smurfs. Então eu sempre colava. E quando era... Sempre era nos quadradão, mas quando era dentro das quadras de futebol, era mais da hora porque o povo do break ia mais em peso. Sim. Porque nem todo mundo queria dançar no asfalto, tá ligado? Mas quando era dentro da quadra, era mais da hora. Cara, isso é genial, porque assim, bicho, domingo agora eu tava fazendo show e eu percebi que na hora que eu tava tocando tinha uma senhora que tava me olhando e eu tenho certeza que aconteceu com você, com o Nenzinho, eu também tenho certeza. E, pô, e a mulher ali assistindo o show e tal, na hora que terminou o show, ela me chamou, ela falou, pô, cara, eu vim aqui só pra te falar uma parada. Eu falei, o quê? Meu filho tem esquizofrenia. Ele só consegue se concentrar quando ele ouve sua música. Eu coloco o fone no ouvido dele, ele consegue se concentrar. E eu falei, Riva, eu saí de lá abalado, velho. Eu falei assim, bicha, o que a gente faz pra gente é tão natural, pra gente é tão natural porque é a nossa vivência. Sim, sim. Então, não surgiu, eu falo pra todo mundo, preste atenção, não surgiu Rafa, não surgiu Jamaica, não surgiu Gog, não surgiu Rivas, entendeu? Pra entrar pro mainstream, ele surgiu pra relatar a vida deles. Foi o que nós fizemos no início do hip hop. Entendeu? Aí, quando você ouve o rap dos anos 90, que você vê uma letra contundente do Rei, Cirurgia Moral, tu fala, cara, aquilo é uma vivência. Entendeu? Não se tinha essa ideia de, não, eu quero atingir o mercado, porque não tinha mercado. Brasília Muito novo, sempre né? foi Muito conhecida novo. como capital do rock. Então, quando nós chegamos nessa parada, os caras falaram assim, velho, o que esses caras vão aprontar? Eu lembro quando a gente começou a gravar e começou a rolar essas paradas e todo mundo falava, velho, o rap desses caras não dura 2 anos. Porque ninguém acreditava nessa cultura. E hoje, na boa, assim, com todo respeito aos nossos irmãos do rock, irmãos e irmãs do rock nacional e do rock brasiliense, nós conseguimos, bicho, ultrapassar essa barreira. Hoje, pô, você chega em vários locais do Brasil, os caras falam, Brasília é a capital do rap. Não, com certeza. A gente vê São Paulo e Distrito Federal como os O MVB as regiões que tem o rap mais forte, né? Não, mas tem uma parada que é muito mais forte que isso ainda. Você viu? É doido. Porque real, eu acho que real. o que é mais forte nisso tudo é porque todo lugar no Brasil tem rap. Todo lugar no Brasil tem rap. Mas o único lugar que as pessoas falam essa identidade é única é o Rap DF. Com certeza. Quando você fala... Quando a pessoa escuta um rap que é do DF, ela sabe que é do DF. E essa identidade tá na letra, na base? Em tudo. Ela tá em É, tudo. Ela tá em tudo. Ó, só pra você ter ideia, o único lugar no Brasil que você vai ver alguém perturbar o alarme do seu carro é Brasília. É, verdade. Porque aqui todo som tem grave. Por isso que eu perguntei isso. se estava na Aí, ó, base só pra também. você ter porque- ideia, como essa cultura ela acaba sendo rentável para outras pessoas, até para terceiros, entendeu? E a gente não tem noção disso. Quando saiu o disco do Álibi, todo mundo queria colocar som no carro. Foi. Por causa do gravão. Pá. Foi. Sim, Aham. todo mundo queria colocar som no carro. Você olhava... Pô, eu tinha um Fusca, irmão. Meu Fusca... O valor do som do Fusca valia mais do que o carro. Porque eu queria ouvir os graves no Fusca. Então, assim, isso é uma identidade única de Brasília. Você vai Sim, para sim, qualquer sim. lugar Gravão, do Brasil, né? você vai ouvir rap mais lírico, mais tocado e tudo. Mas o que é absurdamente batendo forte... O MVB deixou isso claro domingo. Foi. Falou, pô, eu ouvi o rap de Brasília nas caixas de som das equipes do Rio de Janeiro. Os Que paredões. fez muitos funkeiros falar assim, velho, nós temos que olhar esse 808, nossa, ele tá fraquinho. Que- É verdade. O Jamaica, junto com o Rafa, eles tinham uma ideia de, cara, vamos reforçar. Eu lembro deles produzindo e falava, pô, esse bumbo tá batendo. Cara, o bumbo tava tremendo, a frequência do bumbo. Ele, por que não coloca mais um outro bumbo em cima desse bumbo? Eu falei, meu irmão, esses caras é louco, velho.
Mas foi isso aí. Vamos dobrar o bumbo. Foi uma viagem assim, muito louca. Sim. Assim, aproveitar e falar sobre isso aí, porque realmente foi muito louco isso aí. Quando a gente começou a produzir, quando a gente foi produzir o primeiro Alibi, por exemplo, a gente ia lá pro Rafa, a gente trouxe pro Rafa toda a nossa influência do breakdance. Você vai pegar as músicas lá, tu vai ouvir vários sons que era breakdance da época de 84 e tal. Vários sons ali. Aí a ideia era baixar o pitchzão mesmo, deixar lá embaixo. E a influência de estar curtindo sempre muito grave, aquela coisa assim, mas só que não era natural dentro do rap. Não. Da música rap não tinha o grave. Foi quando o Negão falou assim, moleque, vamos botar grave. Eu falei, bora botar grave, todo mundo negando aquele consenso. E não, eu sempre falo uma parada que é muito importante falar. Isso não ia acontecer se não fosse DJ Rafa. O Rafa deu condições para aquilo ali acontecer. Porque toda a ideia, mas toda a vontade... Mas já estava tudo na cabeça de vocês. Já estava tudo lá. Condições técnicas, tu fala. Isso. Condições técnicas. Não só técnicas, eu vou além. O Rafa, o conhecimento dele, a vivência dele, de saber qual era o álbum que tinha ali, de onde a gente pode, pegar mais alguma coisa disso aqui. E foi um trabalho em conjunto muito louco mesmo. Então, assim, quando começou a fazer o Alibi e usando aqueles graves ali, a gente falou, caraca, o moleque tá louco, a gente tremendo lá dentro do estúdiozão, e a gente, caramba, que viagem, moleque. Senta nesse ponto aqui que você vai ver. E não tinha, era desse modelo. Mas não tinha nada a ver com o que era produzido dentro do rap na época, nada. Realmente, não tinha nada, nenhuma ligação. Aí veio o primeiro Alibi. Pá, taca, moleque, foi taca. Foi igual você falou. Todo mundo queria colocar um som escolar, era só grave. Todo carro, mundo. van, tudo era com grave para poder ouvir aquilo ali. Então, assim, e virou uma característica de Brasília. Hoje a gente tem disso, claro, é uma característica. A letra, tá ligado? O som, o estilo da música, os graves, não é inegável. A galera bateu o som e fala, aí é DF, mano, rap DF, é rap Brasília. Você chega no Nordeste, eu fui fazer um show com o Rei, lá em Fortaleza. Quando nós chegamos lá, Nenzinho, aí os caras falavam assim, pô, a gente curte muito rap DF. Eu falei assim, tá, e pô, São Paulo tá lançando várias outras paradas e tal. Ele, não, irmão, mas aquele grave do rap DF... Cara, você tem noção do que é isso? Ônibus escolar. Era os passeios da escola, os caras colocar um monte de caixa de som dentro do ônibus pra galera ouvir grave. Então o cara já ia pra escola ouvindo Alibi, irmão. Os passeios da escola sempre. Velho, os busão já iam... Porque eles são muito velhos, assim, com todo respeito, né? Eu sou novo, assim, aí nos passeios da escola, mano, juro pra você, toda vez nos passeios da escola só rolava rap. E, tipo assim, é massa porque o motorista é isso, né? que botava o grave, o motorista falou, vou botar o grave. O professor também, mano. Todo mundo se amarrava. É porque o rap barato, o ônibus ia rodando assim. Vou falar, ó, vem um ônibus escolar. Isso aí que é o peso, assim, quando fala o peso do rap DF. É o peso. A gente tá falando disso, É um conjunto, né? O peso da palavra também. É o peso da mensagem. Hoje, quando esses caras sobem no palco, que eles... É surreal, velho. É sério, não tem explicação, é surreal. É tipo, o Rivas vai se apresentar, aí ele solta a música do Alibi. No primeiro acorde, a galera já começa a gritar. Na hora que ele vai cantar, já tá todo mundo cantando. Não, aí sabe o que é foda? É que eles deixam a régua muito lá em cima, pô. Eu fui no lançamento do CD do Ravel, pô. Caraca, os caras deixam a régua muito lá em cima. É difícil. Não que seja uma competição, né? Mas é que a régua fica sempre lá em cima. E é muito massa de entender que isso é da nossa quebrada, tá ligado? Porque... Eu sou uma pessoa que tá poucas... Foda-se os números, mano. Foda-se os números. O que importa pra nós é o que o nosso trabalho representa de verdade, tá ligado? Eu não gosto de citar nomes, não. Mas tem um artista aqui do Distrito Federal que o camarada tem 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Da hora demais, mano. Só que eu nunca vi ele na pista fazendo um show. Nunca vi ele num projeto em escola, nunca vi fazendo porra nenhuma, tá ligado? Mas aí vê nós aí que tem 1.000 ouvintes mensais, 2. Aí nós tá lá toda semana, projeto em escola, nós tá fazendo show na quebrada, tá lá pintando o muro, tá ligado? Que é isso que tá vai lá transformar, doando cesta básica. Isso é hip hop pra caralho. Isso é hip hop, é o que transforma a sociedade mesmo. Exatamente. O trabalho que vocês fizeram agora... Lá com a pastora da quebrada lá. Fizeram um trabalho genial. Quanto vocês entregaram lá? Acho que ali foi umas 2.000. E aí depois foi lá pro Morro do Sabão, E aí? Lá na Samambaia, E mais aí? 2.000. Eu tenho um trabalho com o Fu. Sim, Macacongues. Eu tenho um trabalho com o Fu aqui na favela aqui do CIA. Favela do Buracão. Sim, eu tô ligado. Pô, meu irmão, quando a gente chega lá, velho...
todo mundo da favela. É igual quando você chega lá no seu mano. Lacerda e tá fazendo a parada, todo mundo já chega. Tem cesta, tem leite, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Você vai, entrega e ainda tem que cantar ainda. Porque eles falam, Eu pô, tenho faz que uma cantar. rima aí, velho. E isso, velho, cara, eu fico... foda sério isso mesmo, eu aí, fico bicho. emocionado. Isso porque aí, foda isso aí. É hip hop pra caralho. é hip hop pra Demais. caralho. Porque assim, acho que a coisa que eu mais aprendi com hip hop, assim, dizendo novamente, eu sou o mais velho dos novos. Mas é um rolê que, tipo, é muito bom ter tido essa vivência com pessoas mais velhas a todo momento. Porque o que eu mais aprendi a todo momento foi a parada do respeito. Todo mundo no hip hop se respeita muito, mano. Todo mundo que é das antigas ali, um podia não gostar do outro, mas foda-se, todo mundo se respeitava. Respeito, né, cara? A gente é tipo irmão, tá ligado? Só eu posso falar mal do meu irmão, ninguém mais pode falar. Que a gente vai. O rap se defende até o final, mano. E é muita parada de união, de tipo assim, caralho. É isso. O que eu mais aprendi é essa questão do respeito, da união. Esse movimento tá sempre constante. Então, tipo assim, pô, eu lembro que durante a pandemia, mano, tava faltando coisa na minha casa, mano. Tinha dia que não tinha o que comer. Você falou Mas eu domingo, tava. não foi? Eu tava lá como voluntário, mano, doando cesta básica. Isso é uma parada que outra que eu aprendi com hip hop, que as pessoas pensam que não é, mano. Isso é hip hop pra caralho, que é o bagulho da lealdade. Eu lembro que eu tava de voluntário no Jovem de Expressão e o Max tinha algumas cestas básicas lá e eu tava doando essas cestas básicas. Eu falei pro Max, mano, tá rolando isso lá em casa, a gente tá sem condições lá de comprar uma cesta básica, de ter o que comer lá. Ele falou, olha, Nen, sei que você é nóis pra caralho, mas essas aqui tem famílias que estão destinadas, mano. Quando chegar uma nova remessa, pode ter certeza que eu vou lembrar de você. E, tipo assim, eu fui entendendo essa parada da lealdade, que é muito disso, mano. Por mais que eu estava dentro da parada, eu sei que tinha pessoas que estavam precisando, não mais que eu, mas, tipo assim, há mais tempo que eu, tá ligado? Então, tipo assim, de entender o meu momento, que é isso, o hip hop tem toda essa questão do processo. A gente tem que passar por todo esse processo. Pô, hoje pra mim é mó viagem aí com o Japão, nós faz show direto, tá ligado? Então, tipo assim, de imaginar, um moleque lá com 15 anos, comprou a camisa dele, hoje divide palco com ele, fazendo as paradas, tá ligado? A gente canta junto. Então, isso é uma coisa que... O processo, ele é muito da hora, mano. E é importante você entender o processo e viver o processo e passar pelos... Quantas coisas difíceis você deve ter passado doido, também, né? tá ligado? Respondendo àquela que você perguntou pro Rivas sobre esse momento, assim, que foi foda, eu tenho 2 momentos. O primeiro que foi na semana de prova, em 2013, março de 2013. Semana de prova ali, que eu sabia que se eu não fizesse a prova ali, ia dar ruim, né? Aí eu falei, não, beleza. Aí surgiu uma viagem pra BH. Os 8 melhores MC de Brasília contra os 8 melhores de BH. Aí eu fui selecionado nessa parada. Aí só que a viagem ia ser no dia da prova. Aí eu cheguei na minha mãe e fui dar um salve na minha mãe. Falei, mãe, é o seguinte, vai estar rolando essa viagem aqui, a van é R$150 e eu tô entre os 8 e tal. Aí minha mãe, pô, o que te impede? Eu falei, 2 coisas. Os R$150 e que se eu não fizer a prova, eu vou reprovar. Aí minha mãe, não, beleza, os R$150 a gente resolve. E a escola? Eu falei, se eu não fizer a prova, eu reprovo. Aí minha mãe, e se você não for pra viagem? Será que você vai ter outra oportunidade dessa na vida? Moleque, essa parada foi... Tipo assim, foi o estalo. Minha mãe acreditou pra caralho em mim, tá ligado? Porra. Então, tipo assim, eu fui lá na batalha. Só 2 de Brasília passou pra próxima fase. Eu fui um desses também, tá ligado? Então, pra mim, foi uma parada que realmente mudou. Aí, com menos de um mês depois, tinha uma batalha minha com 100 mil visualizações na internet. O pessoal começou a me chamar pra ir pra outros lugares. Isso foi realmente um divisor de água. Aí o segundo, que me Pô, velho, deu a primeira fruto. vez que eu ouvi falar isso, a mãe não mandou você estudar. Mano, a minha mãe acreditou, tá Vai ligado? estudar, porra. Moleque, Mandou minha mãe você ir, vai pra acreditou. batalha. Vai pra batalha. Acho que ela foi a pessoa que mais acreditou. Eu não acreditava tanto em mim quanto minha mãe. Olha que... Então hoje, tipo assim, porra, hoje eu sou 1 milhão de vezes grato à minha mãe por tudo, não E só por isso. reprovou né? ou não? Reprovei, mas depois eu fui lá, fiz uma Reprovei aceleração. muito Pô, mas, tipo assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não, mano, que eu Não tem reprovei, que tá ter não, ligado? cara. Porque hoje tá aí, ó, o Ministério da Educação chamando nós pra fazer trabalho de hip hop dentro das escolas, tá ligado? Através da O Escola hip hop- Nacional do Hip Hop. Sim, sim. Aí, por que eu vou ter vergonha disso? Aí foi um processo, eu passei por essa parada, tá ligado? Então, tipo assim, eu tive que acreditar no meu sonho pra ele poder ser transformador lá na frente. Então, isso é uma parada que me deixa muito orgulhoso até hoje. E aí, o segundo momento foi que meu irmão foi assassinado em 2022. Eu contei isso pro Japão semana passada também. Meu irmão foi assassinado próximo à minha casa.
E meu irmão era um dos meus maiores fãs. E, tipo assim, eu não pude fazer pelo meu irmão em vida, porque é isso, ele era envolvido, ele era do corre e tudo mais, mas ele sempre curtia meu som. Aí hoje o projeto que eu faço dentro do Sócio Educativo é pra honrar muito a memória do meu irmão também, pra tirar os menores que estão do corre, levando hip hop. Mas aí eu lembro que 10 dias depois que meu irmão foi assassinado, teve um show do Emicida e do Japão, lá no Sesc Mais Rap, lá na Ceilândia. Na Ceilândia, eu lembro disso. E eu fui o mestre de cerimônia nesse rolê. E tipo assim, todo mundo falando, caralho, mano, porra, teu irmão acabou de morrer, tu vai subir no palco mesmo? Eu falei, lógico que vou, mano. Você tá doido? O bicho vai estar orgulhosão lá de cima vendo essa parada. Então, a partir desse dia, acho que foi o divisor de águas pra eu estar vivendo o que eu vivo hoje. Tipo assim, esse de 2013, que minha mãe acreditou em mim, foi o que deu o gás pra eu correr. Esse do meu irmão foi pra eu entender que, tipo assim, caralho, hoje eu estou em outro lugar. De poder estar sentado na mesa com 2 lendas que fazem a parada há 50 anos, né? Com todo respeito. 2 caras que fazem a parada há 1000 anos, e tipo assim... Sempre com essas piadinhas. E sempre, pô... E hoje, quando eu chego nos lugares, ter o respeito dessas pessoas, pra mim é absurdo demais, sacou? De ter a porta aberta por isso, pelo trabalho que eu faço, e de fazer com essas pessoas também. Isso pra mim, acho que é o maior O hip hop gás. transformou a sua vida de um jeito assim... 100%. Sem dúvida. E uma coisa que eu nunca te contei, Nenzinho. Eu vivi o que Nenzinho viveu. Porque eu trabalhava numa empresa, no Saan, eu era chefe de faturamento, irmão. Aí fui pro Exército, em 1989. Fui trabalhar num gabinete de um general chamado Braga. E esse general falou, cara, quer seguir carreira? Eu falei, não, irmão, quero cantar rap. Ele falou, cara, você é louco? Eu falei, quero cantar rap. E eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe também teve essa parada de, velho, tem certeza que você quer fazer? Você vai parar de estudar, vai parar de trabalhar para cantar rap? E eu lembro até hoje que a gente foi fazer um show em São Paulo. Eu comecei a trabalhar com o GOG, fui fazer um show em São Paulo, lançamento do Dia a Dia da Periferia. Falei, o GOG viu, falou, pô, mano, o que é que você tem? Você não tá legal e tal. Eu falei assim, pô, bicho, eu tô indo viajar, só que eu não tô deixando nada em casa pra minha mãe comer. Ele falou, problema resolvido. Eu lembro que o GOG trabalhava no BRB, não tenho vergonha nenhuma de contar isso. Ele foi no mercado e falou, velho, faz uma compra de 3 meses, porque nós vamos ficar uns 3 meses em São Paulo. Fizemos uma compra, tal. Ele falou, você me paga no show, irmão. A gente foi para São Paulo e eu lembro, rádio em rádio, né? Entregando vinil, conversando com os caras, não tinha internet. Você tinha que chegar lá, trocava ideia com o cara. O seu release era aqui, ó. Não tinha papel impresso com release, então... Por isso que você é bom de lábia, né? Não. Desenrolar. E, cara, e isso aí... Eu desenrolar. Que é uma parada que eu queria até entrar nesse assunto, assim. Porque quando vê o momento que a gente já passou... E você também faz parte disso aí, você já passou muita coisa também. Aí eu vejo hoje muita questão do hype, né? Assim. E muita gente fica naquela... Pô, e a consciência? Eu, particularmente, eu acho que essa consciência está na nossa vida, assim, no que você é, no dia a dia e tal, mas eu queria passar isso para vocês, assim, sobre essa questão, porque se divide muito, né? Através da internet, tudo fica, pô, mas e o hype? Ah, o cara tá pelo hype, o cara tá pela consciência e tal. Lógico, vocês são totalmente capazes de responder isso, até pela ações sociais que vocês fazem, já respondem por isso. Mas eu queria ouvir de vocês, assim. Não, essa parada ela é cabulosa. Eu mesmo, eu sempre muito envolvido, mas a gente sempre teve a história do amor, né? Sim. Você foi muito, fazendo por amor e tal. E aí essa coisa, a realidade chega. Sim. A realidade chega, bate na porta, a conta chega. E aí, quem é que vai pagar? O amor ou quem é que vai pagar? Alguém vai ter que pagar a conta, mano, não tem como. Mas é legal falar sobre isso aí, porque quando eu tava com uns 20, 30 anos dentro do hip hop, é quando você olha pra trás e fala assim, caramba, velho, eu sempre fiz isso. Eu tô com uma vida inteira aqui dentro. E você não esquematizou isso. Eu vou fazer isso aqui agora, vou traçar um plano de vida aqui, vou fazer isso, vou crescer dentro do hip hop e tal. Muito pelo contrário, as coisas vão acontecendo e você vai caminhando. Quando você olha pra trás, que você vê que tem 10 anos que tá ali, tem 20 anos, 30, 40 anos, que você tá dentro de uma parada dessa. É interessante falar sobre isso aí, quando tu falou do Exército, que eu vivi isso também na minha vida. Sim, eu sei. Vivi isso de uma maneira muito cabulosa, porque Brasília sempre foi a história do serviço público, né, velho? Você tem que ser funcionário público. Todo mundo espera tem isso. Tem que ser funcionário público. Vai fazer concurso. Vai fazer seu concurso, tal. E nessa caminhada, eu servi 3 anos do Fuzileiros Navais, tá ligado? Foi. Foram 3 anos lá e
E eu me lembro que, por exemplo, a época que eu servi os Fuzileiros foi de 87 a 90, foram 3 anos. Foram 3 anos eu com o hip hop lá dentro, tá ligado? Cantando, fazendo beatbox, cantando, break, treinando. E a galera fala assim, mano... Eu lembro de altos camaradas que estão hoje aí e falam, pô, velho, era só rap, era só curtição, aquele momento todo, 3 anos. Sim. Logo assim, quando eu saio, aí eu venho a história do famoso assim, e aí, meu filho? Vai fazer o quê Vai da fazer sua o vida? quê? Abriu aí umas vaguinhas aí, bombeiro, polícia. Vamos fazer, né, um negocinho e tal. Foi. E as coisas estão acontecendo, o hip hop tá rolando. A gente tá vivendo essa parada. E eu acabei fazendo esses concursos também, do bombeiro, da PM. E eu passei nos 2, só que a PM chamou primeiro. Foi. E eu fui, mano. Foi. E tô lá Foi quando a dentro. gente se trombou lá na 504. Eu tô lá na meganha lá e continuo o rapzão, o hip hop do mesmo naipe. E até a Jamaica já tava com aquela... Já com o processo lá com o Negão, com o X. câmbio, é. Câmbio negro, monstruoso. Câmbio negro não tem o que falar, mano. E Eu também acho. daquele jeito e tal. E aí a bagunça rolou confusão. Negão sai do câmbio e fala, e aí, moleque? Eu falei, meu irmão, Tô saindo. tu é doido? O que eu tô fazendo aqui? A gente já tá nessa parada, na verdade, eu nunca saí, foi do hip hop. Então. Eu tô passando por esses lugares aqui, só pedindo baixo, a galera, é a mesma história. Pô, velho, tu vai sair, tem coragem? Como é que é isso, meu irmão? Vai sair pra cantar rap? Não é ligado? A ideia é essa, né? Eu falei, não, é sem olhar pra trás, já tá dentro, já tô dentro. Eu tô dentro disso aqui é minha vida, mano. Sair disso. Tá ligado? Meu Eu velho, nunca saí. sério. Tá ligado? Sério. Porra, isso é... Velho, isso é foda demais, irmão. Cara, velho. Você tem noção que ele estaria aposentado hoje com um puta salário em casa de boa? Sim. Eu estaria feliz, será, né, bicho? Não estaria feliz, velho. Exatamente. Você é horrível, Caraca, sorridente. tem Como é jeito. que ia estar as paredes da sei lá? Sem tinta, nada a ver. É sério, velho. Então, assim, a gente nunca saiu disso aqui. Na verdade, a gente já... Nunca. Foi a vida toda, tá ligado? E aí você vai entender esse... Como se fosse um chamado pra aquilo ali, tá ligado? Tu tá fazendo aquilo ali. Tu tá vivendo isso aqui, mano. É minha vida. Isso aqui é minha vida. Entendeu? Então, assim... Quando tu falou essa parada, eu falei, pô, caramba, velho. A gente teve várias oportunidades pra poder ficar em outro lugar, tá ligado? Sim. Mas isso aqui sempre falou muito forte na vida da gente, né? Então... Cara, isso é demais, Cara, velho. tava vendo... sério. Pô, tá foda. Cara, aconteceu isso comigo, só que aconteceu do lado inverso, porque o hip hop me fez parar de estudar. Depois que eu completei... Não, parar de estudar, estudo, mas você continuou estudando Não, hip hop. eu tinha que viajar, tinha que estudava fazer hip outras hop, coisas, né? e eu não tinha como frequentar uma escola. Depois que eu completei ali meus 45 anos, falei, vou voltar a estudar. Voltei, me formei em gestão jurídica, hoje eu faço direito, sacou? Que eu falei, velho, vou fazer a minha hora no meu tempo. E eu Japão. lembro, Pode crer. Do e eu Japão, lembro que cara. minha parada é muito doida, né, Nilson? Minha mãe fala isso pra mim, ela fala assim, Dona Ervilha. cara, o hip hop ensinou uma coisa pro Japão. O quê? Ele só faz na hora que ele quer. Ele me ensinou a ter o domínio sobre a minha vida. Pô, velho, o que vocês acabaram de presenciar aqui, vocês acabaram de ouvir aqui, é muito surreal, irmão. Que Entendeu? privilégio, cara. Estaria Que hoje privilégio. o Rivas e a Jane, porra. Sim. Não, estabilizado financeiramente. Com o hip hop. Não que não esteja, mas hoje é com hip Se hop. tivesse se só que aposentado. só que se ele Na tivesse se polícia. aposentado, ele tava lá, ele não estaria feliz, certeza, irmão. Certeza. A gente tem várias ideias. Conheço a galera toda, a rapaziada do meu tempo que foi do curso. Sargento a gente troca Souto. ideia aqui, ó, tal. Tô lá no grupo da rapaziada, os caras... E aí, moleque, os caras tudo pira. Ainda mais no tempo do Álibi, quando Sim, saí. sim, e aí sim. veio o primeiro Álibi, os caras tudo curtindo. Então a gente já foi Nas viaturas nos ainda. esquemas assim, os caras tudo curtindo o Álibi, meu Mas irmão, tu é doido. Cara, foi um tiro muito certeiro, porque Porra, poderia bicho. dar muito Imagina ruim. o Brasil sem o árabe, bicho. Você tá Caraca, doido, velho, velho. foi Imagina. cabuloso, mano. Não existe. E É? outra, mas foi um tiro muito certeiro, porque poderia dar muito ruim. Ou poderia dar muito bom, como Pode deu. crer. Entendeu? Então, assim, ele saiu do escuro de uma coisa certa, porque, pô, você lembra, meus pais ficavam, você tem que procurar o que é certo, olha o certo. Pô, qual é o certo? Não, todo mês o salário vai pingar. Eu falei, não, relaxa. Cara, é muito doido essa parada, velho. Não, Qual muito foi a louco. primeira vez que você botou dinheiro do rap, assim, no bolso, pra você falar, ganhei uma grana? 2015, mano. 2015. E quanto tempo você já tinha de estrada? 5 anos. 5 anos. Mas de verdade mesmo assim, de falar, caralho, de falar que tá sobrando, né? Botei no bolso, entrou num, saiu do outro. Já, coloquei no bolso, falei, caralho, a conta. Toma, mãe, paga lá pra nós. Mas, tipo assim, acho que foi 2023, mano. Olha aí.
com 13 anos de caminhada que eu consegui. E Você se agora, importa, ano Riva, de falar passado, sobre com isso? 15 anos, que eu consegui me Não, estabilizar, eu tá ligado? não vou lembrar. 15 anos, com 15 anos. Mas eu quero responder aquela sua. Eu falei, você se importa de falar sobre isso? Porque, nem porque a gente trabalhou eu muito não de me graça, importo, eu só velho, não me assim. lembro. A gente trabalhou muito tempo Sim, de graça, demais, muitos anos, demais. por levar essa cultura para outros estados, para outra consciência. E as pessoas falam, mas vocês viajaram para São Paulo e ficava, né, nos anos 90, tinha muito isso. Tá com dinheiro no bolso, minha irmã. É doido. 5 anos comendo macarrão, filho. Não, e até hoje vocês trabalham de graça nos projetos sociais, cara. Sim, Não, sem vocês dúvida estão alguma. entregando ali tudo É, bem, não, outro alguma. consegue Você recurso, mas entrega também a vai mídia. lá e vai... Né? Mas acho que é isso. A gente não. Em alguns a gente não ganha o recurso financeiro. Mas o que a gente deixa de legado, isso aí é a transformação amigo, que não tem dinheiro sim. que Não paga. tem, cara, Tá não ligado? E, tipo assim, respondendo essa sua do hype aí, ou da consciência, o que mais me pega, mano, é que. Colocando assim numa atmosfera mais atual da parada, todo mundo que tu vê que tá no hype, que tá no mainstream, quando eles vêm pra cá, eles sempre pedem licença pros mais antigos. Porque, tipo assim, e é engraçado que eles vão passar aqui 1 ano ou 2. É difícil alguém permanecer na parada. Quem é mainstream, quem tá pelo hype. É difícil permanecer. Agora, quem faz o bagulho pela consciência, que realmente tem bons frutos e tem um legado pela parada, são poucos que ficam por vários anos. Então, tipo assim, por isso que até hoje você vai estar vendo aí, ó, Rivas, você tá vendo o Japão, sempre em grandes festivais, em grandes eventos e tudo mais, ano após ano. Porque, tipo assim, pô, vem construindo uma consciência, uma transformação social há muitos e muitos anos, tá Base ligado? sólida, né, cara? Não esfria, a parada não esfria, só isso. melhora. Porque, só tipo melhora. assim, porque a cada ano que passa, por exemplo, ano passado o Japão tinha 35 anos de carreira, esse ano tem 36. E, tipo assim, e cada ano que passa, as pessoas têm um motivo a mais pra comemorar o corre que faz. Então, tipo assim, caralho. Mano, mais uma vez, pô, nós tem que colocar. Como é que nós vai chegar no festival na quebrada e nós não vai botar o Rivas? Como é que vai chegar no. Não tem como, não tem como. Mas aí tu vê aí, ó, um mano que cantou 2 anos atrás. Tu não lembra mais quem é ele, porque na época ele teve uma música que bateu na Bombou. internet, bombou da hora, e hoje não passa. Mas aí se você for em qualquer esquina da Ceilândia, você vai perguntar lá quem é Cabala, todo mundo sabe quem é, tá ligado? Percebe que essa galera carrega o nome MC, carrega o nome rap, mas não carrega o nome hip hop, né? Exatamente. Tipo, Exatamente. Não carrega nem a música, pô. não é só eles não carregam, ninguém concede a eles também, né? Mas Esse sabe título. por quê? Porque eles estão inseridos dentro da cultura, só que eles... Lógico, alguns renegam a cultura, outros não querem, velho, estudar a cultura, até por comodismo, por preguiça, porque é tudo muito veloz. O cara entra na cena hoje, ele fala, pô, daqui a 1 ano eu vou comprar uma casa. Entendeu? O cara já faz plano, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E não foi o nosso plano. Não foi, até hoje eu não tenho casa própria. Teve uma construção, né, ali. O cara Não, já entra, já até ganha, já porque bomba eu 2 acho- milhões de não sei o que de views. Sim. E, Eu acho que uma casa, pra mim, hoje, ela ainda continua sendo secundária. Só que, assim, uma coisa que eu renego, que eu tenho certeza que Rivas renega, e muitos da nossa geração, é entrar em festivais na vaga de idoso. A gente não se permite isso. Mas, assim, a gente... Ô, Japão, Oi. primeira vez que eu ouvi falar isso aqui. Não, porque de repente vai ter uma vaga de idoso, cara. Não, sabia? Que tem, É porque tem 4 no rap nacional. Tu? Não, mas sabe por quê? Porque assim. Tu sabe qual foi o primeiro show do Japão? Começou. Tu sabe qual foi o primeiro show do Japão? Eu lembro de curtir o Japão, eu era criancinha, eu lembro. Ih, Era eu. Irmão, o primeiro show que o Japão fez foi um evento privado, mano. Eu lembro, porque ele me contou essa história semana Que passada. contei essa história. Ele cantou no after da Santa Ceia, mano. Foi o primeiro rolê que ele cantou assim, mano. Não, sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque o que eu quero jogar pra você é justamente essa parada, porque assim, vai se abrir mesmo daqui a pouco, não. Quando eu falo vaga de idoso, né? Vamos colocar os caras por dó. Porque eu tô na Ceilândia, eu vou ter que colocar esses caras aí, pelo menos pra abrir, porque os caras das antigas, não, a gente sempre entra pela porta da frente. Mas agora... Sempre toca eu vou no horário trazer nobre ali, ponto, pô. Agora eu vou trazer um ponto além de ser MC, agora um ponto de produção. Um ponto no olhar artístico, assim, de quem faz produção e curadoria da parada também. É muito difícil, mano, hoje você olhar a molecada nova que consegue entregar uma parada massa tão da hora quanto as pessoas das antigas, tá ligado? Tipo assim, moleque,
Eu fui no show do Rivas com o filho dele, mano. Insuportável, pô. Sabe por que é insuportável? Porque tu não dá conta de ficar quieto, pô. Tu rap, tu tá ali pra curtir o balanço ali. O cara é o tempo todo animado e dançando e cantando. E as batidas lá o tempo todo, moleque. E entrega muito forte, tá ligado? Aí tu vai no show do Japão também, moleque. Hit atrás de hit. Aí a música o tempo todo. Aí do nada vamos lá pro baile. Aí tu já tá aqui no passinho sem querer. Porque o corpo vai no... É hip hop, é isso. O corpo já foi no automático. Então... nessa percepção assim, não tem esse rolê, tipo, de por ser mais velho. É porque o legado de vocês, ele é... E ano após ano, vocês continuam fazendo uma parada muito da hora, tá ligado? Tá falando como curadoria? Como curadoria de rolê, assim, tá ligado? Porque vocês renovam uma parada a cada ano. Então, tipo assim, a cada ano vocês faz... porque é isso, pô, se tivesse 380 movimentos do hip hop, ele estaria dentro dos 380. Até porque o Rivas é DJ, canta, dançou break e até hoje só dá um arriscado e grafite. E é produtor também. Produtor também. E é faz muito doido, né, velho? É isso. Não, ele é o hip hop. Mas é isso, tipo assim, você é o hip hop. Eu sei que eu sou o hip hop pra caralho também, tá ligado? Muito pela transformação que eu faço. Esse aqui é o primeiro ancião do hip hop que eu conheço, mano. E o Japão, vou te falar, o Japão... vou analisar aqui uma análise bem legal. Fala do Japão. De quando o Japão começou, todo o processo dele... Dos grupos lá das antigas, depois veio o esquema. GOG. Depois o GOG. Aí até chegar hoje aqui o Japão. Cara, ele evoluiu muito, é sério, Japão. Evoluiu pra caramba, doido. Inclusive a lata, viu? Não, a lata é incontestável. Isso aí todo mundo vai falar, velho. Mais bonito, elogio. Hoje tá mais bonito, elogio, pô. Hoje ele é lindo, mano. Se tu vê a lata dele... Obrigado, Dani. A Dani vai assistir, né? Obrigado, Dani. Não, o Japão é... Essa semana o cara... pegou uma foto da... É o Benjamin Button. Aí o cara falou, compartilhei. Eu falei, pô, irmão. Compartilhei. Pô, irmão. Pô, mas velho. É sério, mas a gente vê evolução, mano. Isso é doido. É igual o Neizinho tá falando aqui. Essa evolução, mano. Essa evolução. O camarada, por exemplo, vai pegar o Neizinho. Então o Neizinho tem lá a história dele lá. Mas é só evolução. Tem como o Neizinho chegar e parar aqui, agora é isso aqui. Não tem como. Então, tu vai ver que daqui a 5 anos, 10 anos, só evolução, Neizinho. Só evolução, mano. E vocês também não se escoraram nos clássicos de vocês. Vocês fazem coisa nova. Vocês estão fazendo coisa nova, produzindo sem parar, né, bicho? Quando a gente citou o Alibi, quando a gente tá clássico citando rola, o mas rola Alibi, coisa por nova. que a gente especificamente citamos o Alibi? É que tudo que você ouvia do rap, você falava, tem uma referência gringa. O Alibi não tinha de nada. É deles. Então, fez escola, né? Fez escola. Faz escola até hoje. E continua produzindo, falando, vou parar, não vou fazer mais nada, não, vou continuar fazendo coisa. Falando do Nenzinho, ele teve agora um show na Colômbia e foi muito doido, porque ele passou lá em casa, falei, ó, Nenzinho, vai com Deus, tal, trocando ideia com ele, chega lá, aprende, dá um jeito de desenrolar. Cara, os caras chegavam nele e falavam pra ele, velho, fala em português, que se eu sou espanhol, tá maravilhoso. Ele comunicava com os caras como se fosse local. Isso é o quê? É estudo, irmão. É empenho. Foi aonde, Nezinho? Fiz um show lá em Bogotá. Foi um rolê muito da hora. E, tipo assim, muito... Eu cantei... E foi através de um show que eu fiz com o Japão em 2024. Aí tinha um colombiano lá que produz um festival que se chama Cuida Natura. Aí ele assistiu meu show com o Japão. Aí eu cantei a música Lean Back, que é uma música minha de 2022, assim, que tem uma parte que eu canto em espanhol. Porque desde criança eu sou apaixonado por espanhol. Tinha um colombiano que ia lá no bar da minha avó beber lá, tá ligado? E ele ficava hablando. E eu só queria... E eu toda hora queria ficar trocando ideia com ele, assim, pra querer aprender e tal. Aí eu lembro que, na época, mano, ele tinha um celular que se chamava Black Safira, que era o primeiro celular que tinha MP3, antes do V3, essa parada. Aí era um celular que cabia uma música. E esse cara tinha um celular que tinha uma música, assim, na época, e ele deixava eu ouvir a música. E a música era Lonely, do Akon, se eu não me engano. E eu ficava ouvindo a música ali. Aí um dia ele virou pra mim e falou bem assim, amanhã eu vou te trazer um celular na hora que eu vim, eu vou te dar um. Aí, moleque, eu falei, fiquei grandão. E todo dia ele ia no mesmo horário lá pro bar. Todo dia ele ia pro mesmo horário lá, chegava umas meio-dia e meia. Criança, ansioso. Fiquei sentado lá na frente do bar. Aí tá lá, eu e minha mãe assistindo DFTV lá no bar. E eu esperando o camarada chegar.
Me passa um gringo sendo preso no aeroporto que roubava mala, mano. Puta E que daí o cara que bebia lá no bar. Tava com o teu celular, mano. Mano, nenhum momento eu me preocupei com ele. Eu falei, caralho, meu Black Safira, viado. E tipo assim, só que ele tinha me apresentado um cantor na época, que era o Arcângel. Mano, comecei a ouvir Arcângel e, caralho, muito foda. Aí eu lembro que teve um projeto do Grupo Atitude na escola que eu e o Japão estudou, que era a Escola Classe 13, que eles tinham tocado a música Gasolina, do Daddy Yankee. Aí eu, mano, fiquei apaixonado naquela parada. Eu queria, porra, muito foda, muito foda. Aí, mano, fui começando a ouvir, aí o Arcângel. Aí eu lembro que em 2015 eu já sabia falar em espanhol muito bem. Aí foi quando eu conheci o rolê, tipo assim, de conhecer o Bad Bunny, 2015 mesmo. Aí eu comecei a ouvir, mano, todo santo dia. E as músicas trap latino e reggaeton se tornou o gênero que eu mais ouvi durante esses últimos 11 anos. Tu aprendeu ouvindo música? Só ouvindo música. Deus, Só que aí eu fui música. estudar, e tipo assim... E era massa, tinha um outro baby do lado da minha mãe. O bicho é brasileiro, mano. É o Alejandro. É o seu Alexandre. É um velho de 70 anos. É o seu Alexandre. Mano, o velho é mó resenha, pô. Ele chega lá pagando de gringo, porque ele deve querer impressionar as velhas que vai no bar da minha mãe. Aí ele fica lá, hablando lá. Aí ele, hermano, como estás? Todo dia, mano. Mano, eu não dou conta, não. E eu sempre... Aí eu ficava na resenha ali, conversando com ele em espanhol e pá. Aí, pô, quando eu fiz essa música em 2022, aí eu fiz ela primeiro em português, aí traduzi pra espanhol. Aí quando o mano assistiu no show com o Japão em 2024, ele falou, pô, mano, vou te levar lá pra Colômbia. Eu falei, vai mesmo, pô, tu vai. Aí ele, tô falando sério. Eu falei, então demorou, tô pronto, que dia? Aí ele falou, vai ter o festival e tal. Aí o festival ia ser em dezembro, só que foi agora em O fevereiro. cara fazia o festival mesmo? Ele canta rap e ele tava vendo vocês aonde? Onde é que... Num rolê que foi do... Um seminário internacional de hip hop. Aqui? Aqui no DF, lá na Petrobras. Aí eu convidei o Nenzinho pra O fazer cara comigo. da Colômbia tava lá. Tava lá assistindo e tal. Aí ele foi e ficou doido, porque viu que eu falava em espanhol. Eu fui, troquei ideia com ele. Aí na hora que ele veio desenrolar comigo assim. Aí quando eu cheguei lá agora na Colômbia, mano, muito foda, pô. Já desenrolando. E ele ficava de cara comigo porque, tipo assim, pô, fui comprar uma blusa pra trazer pro... O Japão, eu chamo ele de meu vovô, né? Eu chamo ele de vô. Porque a gente tem um carinho, um respeito muito grande um pelo outro, assim. Aí eu lembro que eu fui lá na loja pra comprar uma blusa pra trazer pro Japão. Aí a blusa era, tipo, não sei quantos milhões de pesos, mano. Aí eu falei, não, pô. Eu falei, calma aí. Aí eu comecei a desenrolar. Trouxe uma pro Japão, trouxe uma pra mim, uma pra minha sobrinha, pra minha irmã, uma pra minha mãe. O valor que daria, tipo, 5 blusas, eu paguei, tipo, o valor que daria essas 5 aí, eu paguei só 2. Caraca. Só desenrolando. Aí Brasileiro. ele, mano, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, irmão, nós é assim, pô. E foi mó da hora que, pô, aí eu entendi que... Aí foi o maior choque pra mim, porque eu sou muito fã de reggaeton. Reggaeton pra mim é... Desculpa, tá, gente? Eu amo hip hop, mas reggaeton é a parada Reggaeton faz parte do hip hop também. que mexeu muito comigo, assim, que é muito foda. E eu cheguei lá na Colômbia falando assim, caralho, moleque, tô no berço do reggaeton, vou ouvir Bad Bunny em todas as esquinas. Mano, quando eu cheguei lá, foi o maior choque que podia dar na minha mente. Porque, mano, reggaeton lá era só o terceiro gênero mais ouvido. Hip hop lá, mano, eu nunca vi um lugar pulsar hip hop igual a Colômbia. Nunca vi. Irmão, os moleques do underground, tu via assim, os caras do underground bizarro. Aí eu fui num podcast que era no Cartel de Bogotá. Aí teve uns pocket show de uns moleques da cena local. Mano, bizarro. Aí no festival que eu cantei, tinha o Flaco Flow e o Todo Copas. Que, tipo assim... Aí entra a parada que responde aquela do mainstream também. Uhum. Aqui no Brasil, um artista acerta uma música... Amanhã ele tem 1 milhão de seguidor. Aí, tipo assim, a música tem lá 2 milhões e o cara tem 1 milhão de seguidor. Ninguém nem sabe quem é o cara, mas seguiu porque ele é famoso ali no momento. O que me impressionou na Colômbia é que eu cheguei, aí, porra, na hora que eu cantei, mano, tinha umas 2.000 pessoas na hora, eu cantei um pouco mais cedo. Aí o Flaco Flow, ele cantou umas 2 horas depois. Mano, tinha umas 5, 6 mil pessoas já lá na hora do Flaco Flow. Eu lembro que na hora que ele soltou o beat da primeira música dele, mano, Ave Maria, todo mundo vindo assim, ó, com a mão pra cima e cantando de ponta a ponta. Eu falei, caralho. Aí eu fui dar um Shazam na música. Aí eu fui procurar no Spotify. Aí no Spotify, mano, eu vi a música e tinha, tipo assim, sei lá, 200 mil reproduções. Aí eu falei, pô, pra todo mundo tá cantando assim é pouco. Aí eu entrei no Instagram do mano, tinha, tipo, sei lá, 11 mil seguidores. Eu falei, mano, muito estranho. Falei, muito estranho. Aí eu entrei no YouTube. Moleque, no YouTube, 60 milhões. Aí foi que eu fui começando a entender. Lá, as pessoas consomem muito as músicas só no YouTube. E não tem essa, tipo assim...
o rolê é muito real, mano. As pessoas, elas se seguem nos shows. Onde o cara tá, aí o Flaco Flow colou lá no dia do podcast também. Mano, todo mundo foi pra ver o Flaco Flow, porque o cara tava lá. Mas ninguém é esse rolê de ficar nas mídiazinhas de Instagram, não. A pessoa lá é movimento hip hop real. Vai pra ver, vai pra consumir. Na lojinha dele lá, mano, acabou tudo. As camisas que ele tinha levado, acabou tudo. Vendeu tudo. Porque as pessoas consomem a parada real. Então é muito diferente. Que aqui no Brasil nós vemos um mano ali... o parâmetro hoje é esse, né? Ai, tem 2 milhões de ouvintes ali no Spotify. O cara é foda. Porra nenhuma. Esses caras aí não botam 50 pessoas na casa de show, tá ligado? Rola muito isso, cara. Você vê gente bombada nas redes que chega no show não segura, não enche uma casa, né? Não consegue, pô. Eu fui em Medellín tocar com uma banda que eu tocava, chamava Muchaco. Toquei no festival de hip hop com rock. Isso. E aí eu vi o secretário de Cultura, num seminário que eu participei também em São Paulo, falando, cara, que eles fizeram esse festival para pacificar as milícias, bicho. Que é o hip hop, tinha essa força. Ele juntou o rock também. Então era pra pacificar as gangues que se matavam, bicho. Então esse festival surgiu pra pacificar toda a região, bicho. Olha que doideira. Que, né, o cartel de Medellín, aquela parada sinistra. Então foi bem nessa transição. E o festival e a música e o hip hop tava sendo um dos pivôs dessa transformação social em Medellín. É no mundo todo, cara. É no mundo todo. Que me desculpa o Pelé, velho. Que me desculpa o Pelé. Mas os lugares que a gente já tocou, o Pelé não parava a guerra lá nunca. Nós já tocamos nos lugares que eu vou te falar, irmão. Aí chegava o rap dentro da parada, a transformação vinha no exato momento. Isso é foda demais. Era foda. E a gente vê que essa transformação não é à toa, né? Tanto que vocês estiveram também agora em São Paulo e virou lei em São Paulo lá para poder você, né? A escola do hip hop que vai entrar... Sim, a escola nacional. A escola nacional do hip hop. Brasil todo. É Brasil todo, né? Eu era professor de história em São Sebastião e eu botava Brasil com P pra molecada lá. Foi quando começou a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira. Isso em 2005, 2006, mais ou menos, que eu dava aula. Bicho, a galera pirava e aí não era... Né, eu dava fora do currículo, não era... Começou só nesse ano, inclusive acho que foi nesse ano que começou. E aí você vê que a Escola Nacional do Hip Hop entrou agora com uma sanção, 50 milhões de investimento, não é isso? Veio tarde, só veio fazer o reconhecimento da escola que nós lançamos. Porque essa escola já está na rua há muitos anos. Sim. Então agora você teve um reconhecimento. Dela, né? O hip hop é uma escola, cara. Até o Mano Brown e o Gog estavam falando da importância que o Mano Brown falou, desculpa aí, bicho, mas eu aprendi muito mais com hip hop do que na escola. Com certeza. Eu vi na entrevista deles agora. Sem dúvida. Quantas pessoas de cursinho, cara, ensinaram ouvindo música, trazendo música de Racionais. A professora, a dona Charlene, ela foi a música do Racionais, que ela chegou e a galera arrebentou e todo mundo passou. O bagulho é louco, mano. Vestibular, não tem como. cara. Teve do Racionais no vestibular? Sim, lá na USP. Da USP. Quando eu reprovei lá, né, pra poder ir pra BH, pra viajar. Aí no ano seguinte, eu tava estudando a professora Marilene, ela era professora de português. Aí eu fui entender que o hip hop, ele é muito além do ritmo rap. Tem muitas músicas que são hip hop pra caralho, tipo assim, de outros gêneros. Sim. Que, pô, pra mim, Chico César é hip hop pra caralho também, tá ligado? De vida, né, bicho? A Mama África é uma das músicas mais fodas da cultura brasileira, assim. Aí eu lembro que pra eu passar em português, ela me passou uma música do Chico César, velho. A professora. Então, tipo assim, eu fui entendendo assim, eu falei, caralho, mano, como a música, ela atinge um local muito foda. Porque a professora, ela sabia que eu fazia rap, ela sabia que eu fazia música. E ela não gostava de rap. Só que ela respeitava o meu gosto musical e ela não queria que eu reprovasse também, de novo. Pô, aí ela falou, vou fazer uma parada por você, porque acho que isso vai te ajudar. Então isso foi uma parada de entender que a música, num contexto geral, ela ocupa esse espaço dentro das escolas há muito tempo. Então, tipo assim, hoje a gente vai nas escolas, a gente fez agora o Arte de Rimar com Viela 17 nas escolas. Mano, é muito impactante o quão transformador essa parada é até hoje. E é massa que a gente fez em todas as escolas ali da Ceilândia Norte. E eu moro na Ceilândia Norte. Então, tipo assim, e eu transito por todas as quadras todos os dias. Que é, tipo, da minha casa pro trampo, tenho que passar por todas essas quebradas. E é massa que, hoje as crianças falam... Ó lá, o Tinenzinho que faz o rap lá na escola, muito doido. Aí fala, e aí, cadê o Viela 17, parceiro? Muito louco. Muito louco. Eu recebi, o Rives, uma mensagem na sexta-feira de um pai que chegou assim e falou, irmão, te falar a verdade, eu nem gostava de rap. Daquele molequinho lá, do Sesc. Foi. Aí o pai falou assim, você revolucionou a cabeça do meu filho. Meu filho aqui é o outro em casa. O moleque tá focado nos estudos, falou que quer cantar rap, tá escrevendo.
uma parada que ele nunca fazia era escrever. Ele não gostava de escrever. Hoje ele escrevendo poesia, fazendo trechos de música. E cara, isso é revolucionário, velho. Muito, isso não tem como, irmão. Não tem como. Se você falar, não somente esses 3 que estão aqui, mas uma gama de artistas que tem em Brasília, que já fizeram uma revolução, que ela não é silenciada, não. Ela já chegou um tempo que as pessoas tentaram silenciar a gente. Se no primeiro arroxo o Jamaica tivesse parado, o Rivas, o Gog, Rafa, eu vários outros, Nenzinho não estaria aqui. Eu não estaria aqui. É porque vai tomando outro rumo. Vai tomando outro rumo. Eu gosto de falar muito uma parada que eu acho isso muito interessante. Eu falo assim, porque eu sou um cara que viveu praticamente, vamos lá, vou colocar todas as gerações. Viveu todas as gerações. A partir de 80, né? Exatamente. A partir de 82, 84, quando a gente já tava... Sim. A gente já treinava break, já... Sim. 84 já tinha, a gente criou a primeira reforça, 84. Então, assim, vamos lá. A partir desse ano, até hoje, eu vivi essas fases do hip-hop em todos os seus elementos. Então, eu vi o grafite que era feito em 82 e vejo hoje aqui o que rola, qual é a diferença, o que muda, tá ligado? Dentro desse processo. Da mesma maneira, o breaking, como é que era o break das antigas e o break hoje numa Olimpíada, por exemplo. Tá ligado? Você vai pegando as evoluções de todo esse processo. Eu vivi todo esse processo de evolução. E vive ainda. Eu vivo esse processo de... Faz parte da transformação de evolução, de transformação. Cara, que loucura, mano. Que parada doida. Você poder... Eu vejo assim, por exemplo, Nenzinho, ele vai acompanhar do tempo dele até onde ele vai, até onde ele for, ele vai acompanhar mudanças e transformações. Porque isso não para. Não para. Aquela forma, é aquela coisa, né? Ele não para. É transformação em cima de transformação. E a gente tem que estar vivendo, tem que estar com a mente muito aberta para a transformação. Sim. Tá ligado? Então, assim, igual eu falo, eu sei que existe uma base. Existe o hip hop, existe essa base. É a famosa grande massa da pizza, aquela massa que não muda, mano. Top. Sim. Mas agora aqui é de sal, essa aqui é de camarão, essa aqui... Pra mim é isso, tá ligado? Então, tipo assim, você vai ter vários sabores dentro desse processo. Mas a massa, quando você vai inventar na massa lá, paia pra caramba. Mas ele tendo essa base... Você pode colocar o tempero, é o molho que você vai colocar. Sim, porque não se tinha receita nem da massa, se tinha. Tá ligado, velho? Não se tinha receita nem da massa. Então, assim, o nosso envolvimento foi justamente para deixar uma massa que fosse, bacana. Nem sempre é gostosa, porque tem hora que o rap também pega na ferida, atravessa, claro. Muita gente não vai curtir, entendeu? E tem hora que ela, a única coisa que é certa, assim, é que você falou, o tempero é bicho, o recheio que você vai colocar é bicho. Como o Nenzinho vai temperar isso aqui, mano, hoje? É o jeito dele. Mas ele tem essa base, tá ligado? Ele tem a base aqui, exatamente. Mas eu vou jogar um sal aqui, vou jogar uma pimenta do reino e vou jogar um açúcar também, que eu quero essa parada aqui agridoce, eu quero daquele jeito. Você lembra? Tá que eu sempre achei muito estranho o jeito que você fazia rap? Sim. Aí eu falava, é muito estranho do jeito que ele faz rap, só que foi o tempero dele, velho. Hoje isso é eu muito doido, pô. Muito, aí eu falo, ué, Nenzinho, mas como é que você... O que passou na sua cabeça, menino, pra chegar nisso aqui? Só que é dele, velho. E amanhã vai vir um outro que vai fazer o dele lá. Eu vejo lá Ravelzão, fazendo o som dele e tal, e viajando nas paradas. Rapaz, esse moleque tá cabuloso. Será? Você tá entendendo? Mas você tá entendendo. Mas nem é isso. Genial. Mano, o que me pega muito é, tipo assim, toda vez que, trazendo de novo o Japão como exemplo, a gente vai fazer algum rolê ou show, aí, moleque, o quão importante e impactante é a educação com o hip-hop em todos os sentidos. A gente fez um show agora, domingo, que foi junto com o MV Bill e tal. Moleque, teve uma parada que... É isso, o Japão... A primeira música do show do Japão se chama Confinadas, que é uma música que fala sobre violência doméstica. E, tipo assim, é muito difícil você encontrar algum artista hoje que tenha coragem de expor sobre qualquer tipo de causa, assim, que é realmente importante, de lutar sempre mesmo contra o feminicídio, contra o racismo, contra qualquer tipo de agressão. E ver o quão importante é para as mulheres que estão assistindo se sentirem acolhidas nesse momento de entender, tipo assim, caralho, esse lugar aqui, ele é confortável para mim.
porque aqui vai falar sobre as minhas dores, mas vai me trazer para um lugar de segurança. Porque é isso, tipo, as pessoas têm medo de conversar, têm medo de se expor. E nisso gera muito a coragem, tipo, da mulher entender, às vezes, que ela estava num ambiente tóxico, só que ela não tinha coragem nem de uma maneira de abordar isso para alguém. E eu vi isso numa música do Japão, lá na Confinadas, e ver o quão aquilo é forte. Isso passa a entender muitas coisas. Porque, por exemplo, naquele rolê que você falou do hype, hoje você vai ver nos manos do hype, é beat, é lean, é maconha, é uísque, é dinheiro e fé. Ostentação. É isso, tá ligado? É, e fé mesmo. Fé. Deus abençoa a minha droga, cara, meu lean, meus dólares. tá ligado? Meu carrão Então, aqui. tipo assim, aí tu vai ouvir lá o Japão falando sobre o feminicídio. Aí tu vai ouvir, tipo assim, no mesmo show, ele falando sobre você curtir um rolê saudável, que aí tu vê a música dele, vamos lá pro baile, começa às 10 e termina às 6. Aí tu pensa, porra, música zona de rolezão. Não é música de rolê não, mano, é a música que ele fez pra mãe dele, tá ligado? Porque a mãe dele queria uma maneira de ter uma música de uma maneira muito mais leve, pra quebrar esse paradigma do hip hop, que antigamente era muito isso. Hip hop é a música de marginal. Então, eu acho muito importante esse rolê que o Japão tem essa música sobre o feminicídio. Eu tenho uma música também que se chama Neve, que tem um documentário que fala sobre saúde mental. Porque é muito uma preocupação que é o que a gente vive na nossa realidade ali, tá ligado? Muitas pessoas que estão próximas ali da gente, que sofrem de depressão, de ansiedade, pessoas que a gente conhece que na família teve algum caso de feminicídio. Isso é uma coisa que é muito sobre a nossa realidade. Por que a gente não vai falar sobre isso nas nossas músicas? Se é o que a gente vive. Pô, eu sei que a gente quer dinheiro, quer um carro da hora, quer ter nossa casa. Mas a gente fala primeiro sobre as nossas dores pra gente conseguir chegar no que a gente quer. Só que sem atravessar ninguém e sem precisar surfar nessa onda do hype. Porque, pô, nós, né... É da hora, mano. Tipo assim, pô, tirar um ondinha às vezes claro. Beleza, tirar um ondinha, mas o hype vende, né, cara? Acho que o hype vende. Só que não é que vende. Ele passa. O verdadeiro fica, tá ligado? Então, tipo assim, pô, pra eu entender depois, meu documentário, quando eu fiz ele, o Neve, que é sobre saúde mental. Você que fez o documentário? Foi, eu fiz junto com um diretor de cinema que se chama aqui, que é o Diego Salles. E eu fiz uma música falando sobre depressão e tudo mais, que eu sofri dessa parada. E a maneira de eu ajudar outras pessoas era falando sobre a minha dor. Aí eu falei, pô, vou fazer um documentário contando outras histórias e outras narrativas e tudo mais. E eu lembro que quando eu lancei essa parada, o Instituto CNP, que é uma empresa privada, chegou em mim e falou que quantas pessoas chegassem em mim através do documentário para fazer o seu relato ia ganhar mensalidade junto com o psicólogo. Ia ganhar atendimento junto com o psicólogo através do documentário. Então, aí, pô, foi passar 2 anos, eu ganhei uma premiação no festival de cinema que, tipo assim, mano, sem projeção nenhuma da parada, eu só queria contar a minha história. Só que é muito essa parada do que a gente acredita. A consciência. A consciência, ela vai perdurar por muitos anos. O hype, ele vem e passa. Se eu tivesse feito uma música pra vender a minha dor, a minha depressão, ela poderia ter vendido ali na hora, só que não poderia ter gerado mais nenhum fruto. Agora, quantas pessoas que eu consegui ajudar com a minha arte, que tiveram acompanhamento com psicólogos, que depois foram encaminhados para outras áreas também. Teve uma menina que mandou mensagem tem um pouco mais de 2 meses, ela falando que até hoje ela tem acompanhamento por conta de entender o que foi importante aquele documentário, tá ligado? Então, tipo assim, pô, quantos relatos o Japão já teve também de mulheres que falavam, pô, criei coragem através da sua música para poder denunciar. Porque eu não sabia o que eu tava passando dentro da minha própria casa, tá ligado? Então, a gente entende esse lugar hoje. Porque, para mim, o hip-hop é muito isso. É essa educação também. Com certeza, de ensinar pros nossos que, pô, dá para você sair desse lugar que te afeta, tá ligado? E, tipo, de se sentir bem com nossa arte, com o nosso estilo de vida também, sacou? Mas por que o hype não faz isso? Por isso que eu falei, porque o hype vende, porque isso não vende. Esse conteúdo não vende muito, não se propaga. Por que o hype não tá fazendo isso também, né? Porque o hype tenta vender como ajudando dor. O próximo. O hype tenta vender como dor. A gente quer entender como superação, porque a gente entende literalmente de onde a gente vem, tudo que a gente passa. Pô, mano, eu sei todas as dificuldades que eu passei pra eu chegar onde eu tô hoje. Mas nada se compara ao que os dois aqui passou, mano. Porque, tipo assim,
pra eu ter os espaços que eu tenho hoje, o que esses dois aqui capinando com facão ali, né? Pra abrir pra... Com facão era tirando com a mão mesmo. Com a unha. Tinha facão, Não tinha facão, não, mano. Então acho que a galera da tua geração também tem essa... Porque você tem uma relação muito legal aqui com teu avô, com teu tio-avô. Mas a galera da tua geração tá conectada, assim, com os antigos? Os antigos não, os geração anterior. Não, eu acho que... Cara, eu acho que não tem ainda é muito problema contra distante. isso não, viu? Pode ficar à vontade. Esse tiranossauro rap aqui. Eu acho que ainda tá um pouco muito distante, Botafé. Porque, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, eu acho que tem faltado muita política dentro dos moleques entender que o rap é política pra caralho, tá ligado? Então, tipo assim, os moleques não estão se politizando culturalmente, tá ligado? E política que eu falo não é um bagulho de eleição, não, mano. É, tipo assim, entender sobre questões simples de políticas públicas, de acessar os lugares, tá ligado? De entender que ocupar espaços públicos com cultura, com arte, que, porra, se é difícil pra mim, que tô aí, tem 15 anos fazendo a parada, imagina pra quem tá 45, tá ligado? Aí tu imagina pros moleques que estão 45... Ah, não, desculpa, Japão. 50, errei. Respeita. Mas é tipo assim... Tá terrível. São poucos moleques que têm essa preocupação de entender, tá ligado? Porque, pô, pros moleques, talvez eles não entendam, mas um rolê de pular catraca... Pô, um rolê que pra mim é muito que é hip hop pra caralho foi, tipo assim, pô, a gente conseguir ter acesso a um transporte público gratuito no final de semana. Que é política. Isso é política. Sim, sim. E os moleques não entendem o quão isso impacta na nossa vida, nos nossos rolês que a gente produz, tá ligado? Por exemplo, pô, faz as batalhas de break em vários eventos, Rivas. Muitas vezes tem os mano que dança pra caralho, que, tipo assim, pô, a batalha vale lá R$1.000, um exemplo. Aí, pô, a moleque, pô, mano, que foda, mas, pô, não vou conseguir colar porque eu não tenho dinheiro do baú pra colar hoje. Aí entender que uma política pública de transporte consegue deixar gratuito no final de semana e o moleque não precisa pular a catraca e vai chegar, vai colar no rolê e vai ganhar e vai voltar com R$1.000 pra casa. É isso. Tá ligado? Tem que entender todas essas dinâmicas, essas proporções. E eu queria muito que a molecada de hoje fosse mais engajada nessa parada. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que hoje uma geração muito mais urgente da parada, tá ligado? Tipo assim, pensa que, pô, fiz uma música aqui agora, amanhã minha música tá famosa. Fiz a música na segunda, na terça eu sou famoso, na quarta eu faço show, na quinta eu tô em turnê, na sexta eu me aposentei. Os moleques é essa parada, tá ligado? Só que não mano, é um processo que ele demora, que ele machuca mesmo, tá ligado? Pô, você sabe o que diferencia isso aí? Da geração nossa para essa geração nova, é que a gente soube separar bem o que é ativismo para ser artista. O artista pro ativista. Entendeu? E essa galera não sabe o que é ativismo. Isso. E toda vez quando a gente fala da questão política, a gente fala da questão política, como tava eu e Rivas em São Paulo lá no dia do lançamento da Escola Nacional do Hip Hop. Aí, pô, fui trocar ideia com o cara, falei, isso é política. O cara falou, pô, mas tudo vocês querem envolver política? Falei, porque o rap é política. Aí eu falei, irmão, o problema é que você confunde. Toda vez quando eu falo de política, você acha que é política partidária. Não tô falando de partido. Exatamente, claro. exatamente. Pô, não tem nada a ver, tá ligado? Porque o que acontece Bicho, a gente na só transforma... boa, eu acho que já passou o tempo, entendeu? De, pô, os grafites do Riva e além dos muros da Ceilândia e do país inteiro. Tem que estar para a escola mesmo e tem que criar uma nova geração, porque vai chegar um momento que o Riva vai falar assim, bicho, não tem ninguém que vai segurar essa onda do grafite, eu vou ter que fazer grafite até 2100. Você tá entendendo? Sim. Não, você tá entendendo? Tem que ter alguém que vai ficar, velho. Claro. Alguém vai ficar ali no lugar. Isso é legado. Inclusive, até falar em legado, eu queria até perguntar isso para vocês também, para a gente finalizar essa conversa. Futuro, legado, o que você pode falar sobre isso? Assim, o que o Rivas tem pensamentos? Legado, pô, você tem um legado já criado e consolidado, mas e futuro, irmão? É isso. Eu sou um cara que sempre vivi muito... eu nunca olhei muito para frente. Eu tô olhando muito aqui hoje. Tá ligado? Isso me fez chegar aqui hoje. Tipo assim, sem olhar... Caramba, daqui a tantos anos eu queria isso, eu vou construir isso aqui, porque as coisas vieram acontecendo. As coisas aconteceram porque, querendo ou não, o meu modo de agir, ou a minha fala, ou o meu caráter, tudo isso que é meu, por exemplo, me fez chegar aqui hoje. Sem dúvida. Então, assim, eu me lembro, meu pai falava uma parada que era muito cabulosa, eu olhava pro Riva e falava, pô, Riva,
Rivas, se o sol nascer desse lado ou desse, pra ele tá tudo certo. O sol nasceu, mano. É dos meus, Rivas. Tá ligado, velho? O sol nasceu, mano. Tipo assim, então assim, eu entendo muito essa parada. Eu sei que é importante a gente planejar, tá ligado? O planejamento faz parte. Hoje, a gente até consegue planejar algumas coisas, tá ligado? Mas o viver o hoje, o que você faz hoje vai refletir no que é o amanhã. Então, assim, quando a gente fala de legado, eu sei que a gente, querendo ou não, como eu falei no início, você olha pra trás e, tu tem 40 anos dentro desse processo. Sim. Então, assim, nós estamos caminhando. Até quando? Só Deus sabe. Deus tem o time. Chegou, negão. Chegou, deu, é isso. Beleza, tá na paz, mano, entendeu? Agora, eu entendo que tudo que for construído, tudo que está sendo trabalhado, se a gente tem uma visão, a minha visão, ela sempre foi muito coletivo. A minha vida inteira, tá ligado? Tipo assim, você vai ver que quando eu me envolvo, quando eu começo a ouvir o hip hop e entender aquilo ali, em 84 eu crio o meu primeiro grupo de breaking. Uhum. E aí, grupo de break significa 1, 2, 3 caras, 4 caras. É coletivo. Então a gente começa com o coletivo. E aí eu vou passando para hoje, a vida sempre foi dessa história do coletivo, vivendo coletivo, entendendo. Muita discussão, muita briga, vivendo. E é isso, viver o coletivo é isso, não é só. Não é tudo certo. É que eu te perguntei da questão do futuro, porque eu não sei se de repente você tem essa noção, mas eu acredito que você tem essa noção. Mas você pode botar fé que daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Uhum. Vai ter um moleque lá falando, porra, tu ouviu o som do Rivas? Bota fé. Já parou pra pensar? Daqui a 100 anos vai ter um moleque falando assim, porra, Limbeck do Nenzinho, eu cantei Magnata do Nenzinho. Já passou isso na sua cabeça? Cara, ó, isso aí é muito louco, mano. Isso é legado, irmão. Mano, hoje eu sei, tipo assim, nesse rolê do hype aí, tem muitos mano que estão no hype cabuloso hoje, que chegam em mim e falou que começou a rimar vendo uma batalha de rima minha, tá ligado? E hoje os moleques são super famosos. Se eu tivesse uma cabeça, uma mente fraca, eu pensaria, caralho, mano, e por que é tu que tá famoso e não eu? Mas não, eu tenho o maior orgulho do meu corre, tá ligado? E eu sei que essa parada é muito passageira, a parada do hype. Eu entendo muito, né? Que o que eu tô plantando hoje é uma parada que vai reverberar por muitos anos, sacou? E tipo assim, pô, o que mais me deixa orgulhoso é entender o quanto minha mãe se orgulha do que eu sou hoje, da pessoa que eu me tornei, as coisas que eu venho conquistando. Pô, tenho 30 anos agora, mano, acabei de comprar meu primeiro carro, pô. E tipo assim, às vezes eu pensava assim, caralho, mano, pô, será que eu merecia mesmo? Aí me pego 4 anos atrás pensando, tipo assim, que eu não tinha nem o que comer dentro da minha casa. Mas eu sei o quanto eu corri pra alcançar e tipo assim... E não é que seja um luxo, porque pra nós é necessidade, nós tem que estar no corre ali o tempo todo. Mas entender, caralho, mano, o quanto a gente corre, e o quanto isso é importante, isso que às vezes a gente nunca celebra as nossas conquistas, porque a gente já tá pensando no próximo passo sempre. Porque é um defeito, mas ao mesmo tempo é uma qualidade. Sim. Porque isso eu trago até pra sua percepção também. Porque, pô, tu não tem tempo de comemorar suas conquistas porque tu tá já pensando no próximo passo do que a gente vai poder fazer. Porque, pô, por exemplo, acho que eu sempre fui muito coração. Só que aí depois que eu conheci o Japão, eu entendi que eu sou muito pouco coração. Porque o quanto ele faz pelas pessoas, isso me dá um gatilho muito foda de entender, tipo, caralho, mano, eu tenho que correr dobrado. Pode crer. Tenho que correr dobrado, porque é isso. Quantas pessoas... Não que dependam da gente, sacou? Mas que se espelham na gente hoje e fala, caralho, mano, queria fazer tal parada que o Nenzinho faz, queria fazer do jeito que o Japão faz. Moleque, eu lembro que nós estávamos em alguma escola, Rivas, aí tu fez um grafite muito lindo, mano, acho que foi no CF27 da Ceilândia, que tu fez do a mina de black, assim. Aí tu terminou o grafite, aí tu foi cantar com o Ravel lá no pátio. Aí eu voltei pra terminar a oficina de rima. Aí passou, mano, uma pretinha linda, mano. Ela devia ter uns 10, 11 anos, a menina. Aí ela olhou assim, aí ela olhou pro muro assim, ela falou, professora, ele me desenhou, sabia? E isso é uma parada que, tipo assim... É isso aí. Que é o rolê... A identificação, ela é a parada que mais transforma, tá ligado? Ganhar dinheiro com essa parada é massa, é importante, porque a gente tem que, realmente, a gente tem que viver. Só que quando a gente vai entendendo o que a gente vai plantando, eu acho que o futuro maior é esse, tá ligado? Que, tipo assim... Mano, uma coisa que uma criança nunca esquece é a identificação, mano. Imagina essa criança com 80 anos. Entendeu? Aí ela fala assim, eu já fui desenhada por um grande artista celandense dela. Ô, irmão, vai acontecer. Não, e não vai esquece, acontecer, mano. porque eu falo pra todo mundo, Deus é pai, não é padrasto. Vai acontecer, irmão.
daqui a 100, 200 anos. Você lembra que hoje a gente vê legado, aí na televisão, acharam um pergaminho, não sei o que, aqui andou a capivara, não sei o que. Daqui a 200 anos o cara vai ver um grafite, olha esse grafite aqui, todo desgastadinho. Quem falava isso aqui, ó, Chuck D, né, Public Enemy, mandou um som que foi um dos mais loucos também, que é Don't Believe na Hype. Tipo assim, pô, não adianta, velho. Você viver acreditando no hype, velho. Não vai dar certo, não adianta. Não, é aquele momento que você sobe, mas você tá esperando. Vai descer também. É muito louco. É aquela coisa, mas não tem como, é passageiro. Eu conheci o Chuck D muito bom, mano. Conheci ele no Rio de Janeiro e foi muito legal, porque a gente foi dar uma volta. Nós tava falando isso sábado lá em casa com o MVB, nós tava dando a volta na Cidade de Deus e a gente tava jogando bet lá. Jogando bet na rua, e ele falava beisebol. Eu falei, porra, beisebol, aí não. Então, bicho, e você vê que a cultura vai passando. Nesse tempo, a gente conheceu também o Fab Five Fred, e ele falava, que ele apresentava a MTV lá nos Estados Unidos, ele falava assim, não, a cultura do Brasil é muito forte, a cultura no Brasil é muito forte. Uma pena que só chega pra gente o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro que chega é a praia. Entendeu? Aí ele falava, pô, quando você entra dentro Pô, eu lembro que os caras falando, quando ele entrou na favela a primeira vez, ele, caralho, nunca vi tanto negro junto, irmão, que loucura é essa? Porque os negros nos Estados Unidos, eles ficam assim, eles começam a separar. Os que vão para grandes casas, vão para as mansões, e os que vivem ali dentro do seu território. E aqui não, irmão. A favela, todo mundo junto ali. E, pô, aí é o boteco, a igreja, o cabaré, o puteiro, tudo um do lado do outro, todo mundo vivendo em harmonia, velho. Porque é uma harmonia. Porque quando você fala, mas o Rio de Janeiro é muito perigoso, a Ceilândia é muito perigosa. Não, não é a Ceilândia perigosa. O que é perigoso é o que você escreve. Porque quem fez mal para a Ceilândia foi o jornalista ali que falava, não, é o beco do cachorro sentado, é não sei, o beco do mijo, é papapá. Não foi a gente não. Bota foto, a gente só exaltou a cidade. A gente falava assim, ó, né? Que o Marx sempre falou isso, e a gente sempre falou isso através do rap. A revolução começa na periferia, filho. 5 horas da manhã, quando o povo tá ali na parada de ônibus para vir movimentar o plano piloto. Tem algo mais revolucionário do que isso, irmão? Pô, vamos terminar aqui, galera. Nezinho tem que ir embora, já passou teu horário, bicho. São 3h30. Primeiro, assim, obrigado, né? Que privilégio a gente estar nessa conversa aqui. Assim. Aprendendo pra caramba aqui, ouvindo. Acho que todo mundo, nossa. Bom demais. Obrigado mesmo, galera. Obrigado. Pra mim é sempre uma honra, velho, estar com esses caras assim. Uma honra pra gente. Eu falei aqui. com o Nezinho uma coisa que eu quero que ele preste atenção, sempre pega isso no pé dele, falar, Nezinho. Hoje não dá mole pro netinho, não. Não dou, não. E toda vez que eu falo pra ele, eu falo, Nezinho, tem hora que você tá achando que você tá aprendendo comigo, eu tô aprendendo com você. É isso. Porque tudo que eu converso com o Nezinho, eles já focam na solução. Pô, pragmatismo ali, prático da praticidade, bora. Precisavam do Riva pra pintar essa parede. Ele já tá ligando pro Riva. Riva, não tem como. Produção, vai tá na veia, ele produz, né, bicho? Tá assim, ó. Mas acho que não é só isso, não. Acho que é o rolê de nunca ter tido nada, tá ligado? E a vontade de querer ter tudo, mano. Isso é uma parada que sou movido por isso, tá ligado? Então acho que esse que é o gás. É o rolê de você sair da quebrada, você conhece sempre alguém que sabe fazer alguma coisa. Ou você sempre conhece alguém que conhece alguém. E hoje nós somos esse alguém. Por conta do que a gente faz, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu tô em outra quebrada aí, a pessoa fala, tá dando, não, sou lá da Ceilândia. Pô, rap, tal, pô. Álibi. Viela 17, meus amigos. Já meu vô, tá ligado? Galera, vai ter um podcast, indica 3 músicas aí, cada um de vocês. Vai ter uma playlist, né? A playlist do podcast. O outro aqui vai ter um podcast, eu já tô... Vai lá, Nezinho, 3 músicas. Mas... Na bucha, assim. Dá pra lembrar com calma, pode pensando. Nacional, qualquer um. De preferência o DF, mas pode ser nacional também.